Apocalipse. O que começa falando esse capítulo, Lô? Como que ele começa? O Apocalipse 12 fala a respeito de uma mulher que tem algumas características específicas e fala também a respeito de um dragão. Mas antes da gente entrar exatamente no Apocalipse 12, o Aleph tem uma introdução que ele gostaria de apresentar para os irmãos, algo que vai ser importante para o nosso estudo hoje. É isso mesmo. Uma introdução, né, para corroborar todo o estudo. Isso mesmo, Aleph. Pessoal, só um lembrete também, o pessoal que quiser acompanhar o material, vai ter um link aí no chat para vocês baixarem a apostila e acompanhar os textos com a gente também. E também tem o WhatsApp de dúvidas, tá? Então o material está disponível para quem for acompanhar. Eu vou mostrar aqui uma imagem na tela. Antes da gente iniciar essa primeira parte aí, eu quero que vocês que estão vendo essa imagem foquem na coluna do meio, a coluna azul, que fala do grande conflito. A estrutura do Apocalipse, ela tem uma forma literária que João não escreveu em forma cronológica, mas ele escreve numa forma chamada de quiasma, ou seja, os capítulos eles vão se chegando até o centro, que é o detalhe mais importante, a cena mais importante daquilo. Então, se você pegar, por exemplo, lá em Apocalipse 12, no verso 1, aparece a mãe verdadeira vestida de branco, que é a igreja pura. E, paralelo a isso, tem o oposto, ali em Apocalipse 17:4, que é a falsa mãe vestida de púrpura, que a gente vai ver, ainda citar alguns detalhes, que é a igreja corrompida já. Então, o Apocalipse foi escrito dessa forma para mostrar que o centro dele é o mais importante. E nós hoje vamos estudar essa parte que é o centro, Apocalipse 12, 13 e 14. Então, só essa curiosidade aí sobre esse recurso literário que João usou para mostrar que o centro do livro é muito importante, merece uma grande atenção. Nessa imagem que se segue, a gente vai voltar na história um pouco. Essa imagem retrata o povo de Israel sendo libertado do Egito. Eles foram escravos no Egito. Então, ali, primeiramente, Moisés é levantado para libertar o povo. É enviado ali por intermédio dele, através de Deus, 10 pragas para libertar esse povo. E então chega um dado momento que o faraó libera o povo para ir embora para o deserto adorar a Deus. Então o povo é libertado. Esse povo, ele passa pelo Mar Vermelho ali, o Mar Vermelho se abre, então eles passam para o outro lado, e depois o Mar Vermelho ele se fecha, e o faraó ali, seus soldados, eles morrem ali na travessia, enquanto o povo de Deus ele segue firme e atravessa. Depois disso, quando Moisés e o povo chegam no deserto, Deus dá algumas instruções para Moisés. Primeiramente, ele dá ali a lei de Deus, depois ele dá um monte de séries sobre saúde, uma lei sobre saúde, sobre higiene. E nesse contexto também, ele ensina, ele mostra para Moisés que sobe no monte, lá no Monte Sinai, aprendeu o que Deus queria falar para ele, fala para Moisés construir um santuário. E o Apocalipse ele é a vontade totalmente do santuário. Ele é baseado nesse conceito do Antigo Testamento, que é muito importante nesse conceito. Então essa imagem aparece para a gente dar uma pincelada geral. O que é o santuário? A gente vai usar bastante o termo santuário, o termo santo, o termo santíssimo. Então preste bastante atenção nessa parte aqui, que vocês vão precisar lembrar desse momento. Então o santuário do deserto era basicamente assim. Era uma tenda com um tipo de cerca ali, que era o tecido de linho. Então tinha a porta. Depois da porta, vocês podem ver um pouquinho mais ali à frente, que aparece um altar. Aquele altar era um altar que o cordeirinho, que os israelitas traziam para ser morto. Esse cordeirinho representava Jesus. Então, o altar de holocausto. Depois tinha a pia, que eles se lavavam, os sacerdotes se lavavam antes de entrar no tabernáculo em si. Agora, essa imagem que eu vou mostrar aqui já é dentro desse tabernáculo, para a gente conseguir entender. Então, no primeiro compartimento, ele é chamado de compartimento santo. Então, ali tem 3 mobílias: a mesa dos pães, o candelabro e o altar de incenso. Essa é a região do santo. E aqui, no outro compartimento, ali atrás, é o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, estava ali dentro a tábua dos 10 mandamentos, o maná e também a vara de Arão que floresceu. Então essa é a estrutura do santuário que nós vamos citar várias vezes aqui sobre santo, sobre santíssimo, sacerdote, sumo sacerdote. Então a gente precisa manter isso em mente para a gente conseguir entender de fato aí o que é o Apocalipse.
Tá bom? Então essa aqui é a introdução. E eu vou pedir pro Samuel, ele vai reproduzir um vídeo só para ilustrar de fato como que acontecia esse processo, como que o israelita ia até o tabernáculo, o que ele fazia. Ele levava o animal e tinha todo um processo ali. O Samuel vai colocar o vídeo para vocês conseguirem entender como que era feito esse processo. Este homem representa você e eu, o pecador. Ele traz o Cordeiro Inocente, uma representação de Jesus Cristo. É isso que eles faziam no Velho Testamento. Ele o traz ao sacerdote. O sacerdote representa os olhos de Deus. E os olhos de Deus, que são santos, examinam não a nós, mas nosso Cordeiro. Não é uma questão de quão bons nós somos. É uma questão de quão bom é o seu Cordeiro. É óbvio porque você está ali. Você pecou, então ele confere. O Cordeiro é bom. Você e eu colocamos nossas mãos sobre o Cordeiro. É como quando nós confiamos em Cristo. Você coloca suas mãos sobre ele na cruz. Todos os seus pecados vão para o Cordeiro. É isso que aconteceu na cruz. Na cruz, toda a santidade e justiça de Cristo passam para você. Amém? E o sacerdote te entrega a faca. E você mata o Cordeiro. Foram nossos pecados que colocaram Jesus na cruz para que nós sempre lembrássemos disso. Amém? O Cordeiro morre em nosso lugar. O Cordeiro Inocente morre sob o fogo do julgamento. Mas você vai embora com o favor de Deus, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus. Amém? Você tem algo que você nunca teve antes de vir. Mas então vamos voltar aqui agora no tema central mesmo, Apocalipse 12. Elô, como começa esse capítulo? O que a Bíblia fala aí? O que nós entendemos quando nós vemos esse capítulo? Lemos ele. Bom, a Bíblia toda, ela fala de um grande conflito. Que nós vivemos um grande conflito, né? Entre o bem e o mal, uma guerra entre Cristo e Satanás. E vai ser assim até o fim dos tempos, até realmente Satanás ser destruído e um novo céu e uma nova terra ser feito, né? E aqui o Apocalipse 12 foca bastante essa questão desse grande conflito. E aí ele nos apresenta alguns personagens. E o primeiro personagem é uma mulher. Mas para a gente deixar ainda mais claro, vamos ler na própria Bíblia. Apocalipse 12. Se você está com a sua Bíblia aí, ou se você não estiver, pega aí a sua Bíblia para ajudar também. Se você estiver com a apostila também, quiser ir acompanhando, ajuda. Vamos ler aqui então os primeiros versos. Apocalipse 12. Eis então que surge nos céus um portentoso sinal. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. De repente, apareceu um outro sinal no céu. Um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Até o verso 6, tá? Todavia, nasceu-lhe um filho, um homem que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem pelo período de 1260 dias. Vamos parar aqui por enquanto. Antes da gente ir para a explicação propriamente dita de tudo, eu quero apresentar para vocês uma tabela de conversão profética. Eu vou pedir aí para o pessoal da produção transmitir para vocês, porque todos os como que eu posso dizer, os personagens, existem vários pontos na profecia que significam outras coisas, digamos assim, né? Então aqui nessa tabela, não sei se está aparecendo já para vocês, vai mostrar alguns dizeres que aparecem em profecia e o significado delas. Aí apareceu. Então, em profecia, quando a gente vê, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, falando de um animal, está se referindo a um rei ou um reino, um poder, né? Tem até uma referência ali de Daniel 7, 17 a 23. Quando se fala de mulher,
está se referindo à igreja. Mulher em profecia é igreja. Então, aqui a gente já tem uma resposta com relação ao capítulo 12. Quem é essa mulher vestida de sol, que está sobre a lua? Quando fala de água, está se referindo a povos. Um dia em profecia é um ano. Ventos significam guerras. Chifre também tem a ver com poder, um rei ou um reino. Tempos tem a ver com anos. Então, aqui, no próprio Apocalipse 12, se não me engano, dependendo da versão, eu acho, aparece como tempo, tempos e meio tempo. Então, está falando de anos. Estrelas, geralmente, são mensageiros. Cordeiro, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Cauda, um falso profeta. Dragão, o diabo. O próprio Apocalipse vem falando isso. E é interessante, Lô, que essa tabela não foi alguém que inventou da cabeça dele, alguma coisa assim. Todas, que nem tá mostrando aí na imagem, todas essas conversões, toda essa tabela profética é baseada na própria Bíblia. Então, quando tem um texto, Daniel 11, 13, até ele fala tempos, ou seja, anos. Então, a Bíblia mesmo, ela se explica. Isso é muito interessante, né, F? A Bíblia mesmo, ela se explica, né? Não tem uma fonte, outra fonte, né? A Bíblia mesmo, ela se explica, né? Sim, até alguns estudiosos dizem que a Bíblia se interpreta ela mesma e a hermenêutica bíblica, a interpretação dela. Então, a Bíblia não precisa de acréscimos. Interessante que também existem 4 escolas de interpretação profética e cada uma assume alguma coisa. A escola que a gente assume de interpretação do Apocalipse é histórica. Então, a gente analisa a história, profecia, Bíblia e junta e forma a compreensão total. Aí tem idealista, tem também a preterista, que joga tudo para o passado, o idealista joga algumas coisas para o futuro, relacionado ali com a visão daqueles que dizem que tem uma tribulação e vir em Cristo, mas isso aí a gente encontra que não tem base bíblica também. E tem a interpretação também, então é preterista, joga tudo passado, futurista, joga tudo futuro, idealista é quase igual a futurista, e a historicista, que é a que a gente está abordando aqui, que é analisar a história e também a Bíblia como próprio intérprete da profecia. Sim, sim. E agora que nós sabemos dessa tabela profética, que por exemplo, ventos, enfim, guerras, mulher, igreja, o que então a gente, decifrando essa parte que a gente leu na Bíblia, o que quer dizer essa parte? O que você pode nos ajudar, assim, o que quer dizer? O que os historiadores dizem? O que a gente pode interpretar desses primeiros 6 versículos do capítulo 12? O primeiro ponto aí interessante é a mulher. A mulher representa a igreja, no caso que a Heloísa mostrou a tabela de conversão profética, a mulher é a igreja, e essa mulher está vestida de sol, ou seja, essa igreja deve brilhar, e também a lua, ela reflete o sol. Então a lua está com aquela simbologia de refletir a luz do sol. Então essa mulher, primeiramente ela está grávida, ou seja, ela vai dar à luz, então está sentindo muitas dores. E depois nos próximos versos... Só um minutinho, eu queria pedir para a Elo repetir a imagem da mulher, por favor. Pode continuar. Sim, então a profecia, a Apocalipse 12 começa com essa mulher. A simbologia é que ela está grávida, ela está sobre uma lua e ela brilha como o sol. E também tem ali a figura das estrelas. Então a gente viu que a mulher é a igreja, ela precisa brilhar, essa igreja precisa brilhar, e a lua reflete essa luz. Então nós devemos refletir também o poder do evangelho e o poder também da igreja. E a gente vai ver o que essa mulher vai passando. Ela vai passando por algumas fases difíceis, está grávida, está para dar à luz e vai sofrer uma perseguição. Então nós vamos seguir então vendo os próximos detalhes desses versos da profecia. E aqui fala que ela vai seguir essa perseguição e tribulação por 42 meses. Daí nós já temos um spoiler aqui, meses, que dias, né, são anos. Em profecia, né, tempos são anos, dias são anos. Então vamos fazer uma conta rápida, produção. 42 meses, quantos dias dá 42 meses? 1260. 1260 dias. Se a gente pegar 42 vezes 30, né? Dá 1260 dias. Então, 1260 dias seriam 1260 anos? É isso? Convertendo? Exatamente. E o que aconteceu nesses 1260 anos? O que dá pra gente encaixar na história? Que nem o Ale falou, nós acreditamos que a profecia ela sempre segue junto com a história secular. Então, nós estudamos a história secular, que nem nós estudamos na escola, né? A história mesmo, livro de história. O que aconteceu em 1260 anos, Aleph? O que a gente pode encaixar aí? O que se encaixa nessa guerra? Esse tempo profético, que aparece em Apocalipse 12, aparece em outras partes também, ele aparece como
ele aparece de 3 formas. Primeiramente, aqui onde a Heloísa leu, aparece como 1260 dias. E depois, em algumas outras partes, aparece 42 meses, que foi o que o Dudu disse. E ainda em outras partes, em Daniel, aparece como tempo, tempos e metade do tempo. Só que há uma conexão na profecia, vai apontando para o mesmo período. Então esse período foi um período muito extenso, 1260 anos, é mais de um milênio aí. E a gente vai olhar na história, inclusive no próximo capítulo, no capítulo 13, vai ter muito mais detalhes sobre esse período. Mas basicamente, vamos aqui adiantar um pouquinho, esse período foi um período muito grande que aconteceu, a qual o poder do católico romano, ele teve domínio sobre a história durante 1260 anos. Então, ele dominou, a igreja dominou nesse período aí, e ela teve também todo o apoio civil para executar as vontades da igreja. Então, nesse período, começando ali em 538, onde o imperador dá a autoridade total para a igreja se aliar ao Estado. Então, depois daquela data, 538, passam-se 1260 anos de perseguição àqueles que não aceitavam os dogmas da igreja. E ele finaliza, então, em 1798, que são períodos que a gente vai ver mais à frente. Então era a época da Idade Média, da Inquisição, essa que foi essa época aí. Sim, alguns usam o nome Idade das Trevas, Idade Escura, Idade Medieval, Idade Média, então tem alguns nomes. Foi esse período da história que muitos aí encontram em livros da escola, aparece bastante esse contexto aí. Então você pode até lembrar do ensino fundamental ali que aparece esse nome Idade Medieval ou Idade das Trevas. E aqui, acho que no verso 6, fala que então a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que havia sido preparado por Deus. Então, o que significa isso, Elô? Que a mulher fugiu para o deserto? O que significa esse deserto? A mulher, nós entendemos que é a igreja, que é o povo de Deus. Então, nós sabemos que o povo de Deus foi muito perseguido nessa época, né? Até agora, um tempo atrás, passou no dia 31 de outubro, foi o aniversário da Reforma Protestante, né? Que nós vimos ali tantos, foi claro marcado por Martinho Lutero, mas teve John Hus, Jerônimo, tantos que foram mártires, que sofreram com essa inquisição, com essa perseguição. E quando fala aqui que a mulher fugiu do deserto, o que quer dizer? Bom, antes a gente precisa entender alguns outros detalhes que são importantes, né? A mulher, então, é a igreja. Tá, mas fala ali que ela tá grávida, com dores de parto, fala que aparece um dragão, que ele tá atrás dela e tá esperando para que o filho dela nasça, para que ele, então, acabe com ele, digamos assim, né? Então, quando a gente estuda o assunto, a gente vê que aqui essa questão do dragão estar, né, esperando que esse filho nasça para que ele, então, ataque e acabe com ele, a gente vê uma alusão a Gênesis 3,15, lá que muitos estudiosos, muitos teólogos chamam de proto-evangelho, que foi a primeira vez onde o evangelho foi falado para o ser humano, né? Então, ali Deus fez uma promessa para Adão e Eva de que haveria inimizade entre a mulher Eva, né? E Satanás, a sua semente e a semente de Satanás, digamos assim, né? Então, os seguidores de Satanás, a semente que viria de Eva, fazendo uma alusão a Cristo, né? Não veio diretamente, né? Não foi o primeiro filho, mas veio ali da linhagem. Então, a gente volta na questão do grande conflito entre Cristo e Satanás. Então, desde o início, desde o momento que que Lúcifer se rebelou e foi expulso ali do céu, a Apocalipse 12 até fala sobre a questão de levou a terça parte, né, das estrelas, que de fato ele levou a terça parte dos anjos, é bíblico, está escrito ali, está escrito na Bíblia, e Satanás desde o início travou então essa batalha ali no céu com o próprio Cristo e os seus anjos, e depois ele veio para a terra e travando essa batalha com Cristo através de seus seguidores, né? Sempre atrás do povo de Deus, sempre atacando, etc. Quando Cristo veio, desde o seu nascimento, aí a gente já entende, porque a gente falou aqui, né? Então, o poder romano que perseguiu, etc. Mas de onde que a gente tirou isso? Então, a gente vê em Apocalipse 12, se você está com a sua revista aí, a sua apostila, você está acompanhando, ou então pode baixar para você ver lá certinho todos os detalhes, que não tem como a gente entrar em todos, né? Eles podem ver depois melhor as referências. A gente vê que o Apocalipse 12 deixa claro que esse dragão é Satanás, mas tem também uma aplicação secundária aos povos
inimigos do povo de Deus. Então, entra ali povos que perseguiram o povo de Deus, faz referência ao Egito, faz referência à Babilônia, mas especialmente ao maior inimigo que foi o Império Romano. E o Império Romano teve 2 fases. A fase imperial, né? O poder romano teve 2 fases. A imperial e a fase pagã. Aliás, a fase pagã e a fase papal, né? A pagã era a época do império mesmo. E então ele persegue a Cristo, não conseguiu derrotar a Cristo, e aí, voltando na referência de Gênesis 3,15, que Deus fala que a semente da mulher pisaria, pisaria a cabeça da serpente, a serpente morderia o calcanhar, mas uma mordida no calcanhar não é uma mordida mortal, digamos assim, né? Agora, pisar na cabeça da serpente não tem volta. Então, ali na morte de Cristo, Satanás mordeu o calcanhar, foi como se ele tivesse mordido o calcanhar de Cristo. Pensou que tinha vencido, né? Achou que tinha vencido, mas Cristo reviveu, ressuscitou. E isso foi a representação do ato de pisar na cabeça de Satanás, e que vai ser melhor ainda representada quando de fato ele for destruído completamente. Agora, respondendo a sua pergunta exatamente, ele não conseguiu ir atrás, vencer a Cristo. Então, ele foi atrás de quem? Dos seus seguidores. Da semente, né? Do resto da semente, né? Ele não conseguiu vencer a semente, então ele vai atrás do resto da semente, o remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, os fiéis, a igreja de Deus, a igreja cristã. E aí, a gente vê que, né, voltando à pergunta de Dudu, por que foi pro deserto? Como assim foi pro deserto? Etc. Esses 1.260 anos de perseguição, supremacia papal e perseguição ao povo de Deus, o povo de Deus encontrou consolo, foi nos lugares mais escondidos da terra, né? Nas cavernas, nos lugares mais isolados da terra. Assim como o povo de Deus vai encontrar refúgio, assim nos últimos dias também, né? Então, a gente vê ali a história dos valdenses, que eles moravam nas montanhas, reclusos, digamos assim, né? Eles tinham o seu trabalho nas universidades, etc., o seu trabalho missionário, mas eles estavam escondidos. Era o único jeito, né? Perseguição, estavam correndo pela sua própria vida, e esse foi o jeito. Esse foi o deserto, né? Esse foi o deserto que foi puxado. E aí, pessoal...